Olá, boa noite. Você que está acompanhando a TV Câmara aqui no canal 16, está começando mais uma edição do programa Política em Ação. E o nosso assunto de hoje é a consulta popular. Aqui comigo a presidente do Comudes, Magali de Freitas, e a presidente do Cored Produção e Fórum dos Coredes do Rio Grande do Sul, Munira Awad. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Para a gente explicar para os telespectadores, eu começo perguntando para vocês, né? O que é, por exemplo, os Comudes, Magali? O Comude, ele seria um órgão representativo da comunidade, né? Ele é um Conselho Municipal do Desenvolvimento, onde a sua principal competência seria promover a participação de todos os segmentos da sociedade local na discussão de problemas e da identificação de potencialidades, né? Na definição de prioridades para o município. Basicamente, seria isso o Comude e a sua finalidade e função. Claro. E o Cored, então, Munira, ele é dividido de regiões, aqui é o Cored Produção, né? Qual é o trabalho desse órgão? Bom, o Cored Produção, ele está dentro do mapa das regionais do Estado do Rio Grande do Sul, ele está dentro da Funcional 9, aqui nós somos 6 Coreds. E qual é a missão desses conselhos de desenvolvimento? Ele caminha muito da missão e do objetivo e da finalidade dos Comudes. Ele é um conselho que trabalha com a articulação de diferentes atores, identificando os gargalos, as dificuldades, as necessidades, para que junto com o poder público e com o legislativo possa sim trabalhar para a melhoria, principalmente e quase que exclusivamente para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Essa é a grande vocação dos conselhos regionais de desenvolvimento. É trabalhar para que os municípios, os munícipes, o cidadão possa, quando abrir a porta da sua casa, identificar não só uma rua asfaltada, mas identificar que o importante de tudo aquilo que ele vive, convive no dia a dia, está sendo beneficiado não só a si, mas para o coletivo. E o Fórum dos Coredes é quem coordena todos esses conselhos? O Fórum do Cored tem a mesma. Na verdade, assim, tanto o Cored Produção, e eu gostaria de deixar registrado isso, o Fórum dos Coredes, ele aconteceu lá em 1990, nos anos 90, ele completa 27 anos esse ano, e o Cored Produção também foi um dos primeiros Coreds. Então, dia 14 de junho agora, nós comemoramos 27 anos do Cored Produção. E a gente, nesse tempo todo, muitos presidentes passaram na área de gestor público, da Universidade de Passo Fundo, e as pessoas sempre nos perguntam por que normalmente os conselhos estão dentro de instituições, né? E a gente tem dito de que, com alguma segurança, né, de que se esses conselhos não estivessem dentro de uma universidade, eles sofreriam uma fragilidade, porque tem uma questão até nós temos todas as matizes partidárias e nenhuma, né? Porque lá a gente trabalha no coletivo. E o que a gente acha importante é justamente isso, né? Quando a gente fala em consulta popular, o que é consulta popular, né? A consulta popular é um programa de Estado e não de governo, que já está aí há mais de 20 anos, e que ele oportuniza ao cidadão, ao identificar o que é importante para a sua rua, para a sua casa, para o seu município, ele possa votar. Ele possa dizer, sim, eu quero tal projeto para o meu município. Mas o mais importante que tem acontecido nesses últimos anos é de que a gente fez um planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico, ele dá conta das necessidades não só de Passo Fundo, mas ele olha para a região. Então, aquilo que é bom para o município de Passo Fundo poderá e deverá ser bom para Mato Castelhano, para Ernestina, para Coxilha, porque são municípios lindeiros ao município de Passo Fundo. Então, o que se trabalha na consulta popular e também no Fórum dos Coredes, no Cored Produção, ou seja, outros 27 conselhos, e também nos Comudes, é o desenvolvimento regional. A nossa preocupação é enxergar o que é importante para gerar emprego, renda, né, e melhorar a qualidade de vida do cidadão. Ótimo, eu perguntei justamente, né, o que são os conselhos, o que são os órgãos, porque são eles que são responsáveis pela consulta popular.
Magali, então, aqui em Passo Fundo, a responsabilidade é dos Comudes. Vocês estão fazendo toda a divulgação da consulta popular esse ano. Isso. Por ter ocorrido de Passo Fundo ter ficado de fora 2 anos, né? Então, agora nós estamos fazendo um trabalho, nós assumimos agora a executiva do Comude não faz 30 dias, e a visão que nós temos, e até pela própria definição do Comude e de qual a sua principal competência, de todos os segmentos estarem envolvidos, porque não somos nós da executiva que vamos definir quais são as prioridades. Então nós entendemos, né, nós estamos entendendo que nós temos que ter a participação de todos os segmentos, seja na área da educação, seja as empresas privadas, seja, enfim, né, todos os segmentos da sociedade. Então é esse o trabalho que nós estamos fazendo agora, visitando, né, entidades, segmentos, buscando o apoio para que se seja exercido essa cidadania que infelizmente, né, não se tem esse hábito, né? Nós cidadãos não sabemos exercer a cidadania. A votação, enfim, as pessoas votam porque é obrigatório o voto. Infelizmente. E é essa concepção que nós estamos querendo mudar. Então nós estamos num trabalho, sim, buscando junto aos órgãos, junto às instituições, né, da participação dos seus colaboradores, enfim, para nós definirmos aquilo que é para o nosso município, para que nós tenhamos um retorno novamente, para que Passo Fundo faça parte novamente, claro, né, de todo esse processo. Então eu acho que, tenho certeza que a gente está sendo muito bem recebido. As pessoas estão entendendo, estão colocando-se à disposição para esse apoio que nós estamos buscando. Munira, como tu falava antes, a Consulta Popular não é um programa de governo, né? É um programa de Estado. Ela foi instituída por lei em 1998. Por isso ela é tão importante. Seja o governo que vier, ela se mantém. É isso que é importante o cidadão entender, né? Primeiro, eu sempre tenho dito nas assembleias municipais que a gente faz, porque esse processo da consulta, para mim, é um dos processos mais democráticos, tanto que ele é premiado no mundo, recebeu um prêmio da ONU já, porque é um modelo que não existe, né? O que é? O retorno daqueles poucos impostos que a gente paga nesse país, né? Ele retorna para a sociedade. É o imposto da Magali, seu, de todos, né? Que retorna minimamente, né? Para que o cidadão possa definir as suas prioridades. O formato, a metodologia que eu acho interessante, é elaborado um caderno de diretrizes com vários projetos de várias secretarias, ou de todas as secretarias, ou da maioria das secretarias do Estado do Rio Grande do Sul. Eu ainda acho que precisa mudar muito, porque tem muitos projetos que vêm para o nosso caderno de diretrizes que não são aquilo que está posto no planejamento estratégico nosso, mas são demandas das próprias secretarias. Mas isso eu acho que é uma caminhada e nós já avançamos muito nos últimos anos em relação a isso. E daí o cidadão é chamado para uma assembleia municipal para identificar dentro daqueles vários projetos que estão ali o que é importante para o seu município. E daí aquilo que a Magali fala, dessa questão da cidadania ainda, né? O voto nas eleições, ele é obrigatório, né? E você sofre penalidades se você não exercer essa cidadania, entre aspas, né? A consulta popular, o voto não é obrigatório, mas é o resgate da cidadania e da ética desse país. Ele é fundamental. Então, é importante, e aquilo que a Magali dizia, de que Passo Fundo ficou 2 anos, e nós fomos penalizados pelo CORED de produção, no sentido de que, ranqueando os valores, a gente acaba recebendo o valor menor. Por quê? Nós aqui em Passo Fundo somos 142 mil eleitores. Pelos critérios da votação da consulta popular, que acontece dia 26, 27 e 28 de junho agora, pela internet, né? Pela consulta popular, ela é importante porque, enfim, né? O cidadão vai lá e vai definir o que ele quer. E por que ele não vai fazer isso? Por que ele não pode perder um tempo para isso? É minimamente, todos nós em algum momento do dia estamos na frente do computador. Quem não está? Ou de um celular. Ou de um celular, né? Estamos nos aplicativos de Face, de Instagram. Bom, paramos um pouquinho, baixamos o aplicativo,
né? É um aplicativo que pode ser baixado e fizemos a nossa votação, tem que ter o título de eleitor só na frente. E foi justamente por isso que a consulta se modernizou, agora a votação é só online, né? E é isso que é importante também, o que a consulta se moderniza, né? Foi errado no passado? Não. Nós tínhamos voto impresso, a cédula impressa era aquele modelo e precisávamos ter naquele momento. Agora, guardadas as devidas proporções de acertos e erros da tecnologia, né, porque ela ajuda muito, mas de vez em quando ela também cria algumas dificuldades, mas hoje a gente tem essa tecnologia a nosso favor, então vamos usá-la, né? Se a gente usa um espaço de tempo para olhar o Face, bom, entre o Face e o Instagram, vamos parar um pouquinho, né, Magali? Entrar no www.consultapopular.rs.gov, só olhar a cédula lá, porque quando tu abrir esse site já vai estar a cédula, no dia 26 às 7 horas da manhã. E eu conclamo ao município de Passo Fundo, né, os 142 mil eleitores, e que a gente já sabe que muitos formadores de opinião também estão e assistem esse programa, da importância, né? Aí está o primeiro ato do político, do cidadão, do gestor público, né, de fazer isso, de fazer esse resgate. Eu tenho sempre brincado, e tenho, não é uma brincadeira, meio que uma fala meio contundente, na verdade, muito nas nossas reuniões das nossas assembleias. Passo Fundo precisa mostrar. Passo Fundo é conhecido, hoje nacionalmente, né? Pelas jornadas literárias, pelo folclore, por tudo que acontece nessa cidade, né? Por que não vamos exercer esse ato de cidadania e dar um clique lá? Cada voto, cada cidadão, cada eleitor vai entrar e vai votar uma única vez num projeto. Os 2 projetos mais votados vão receber em torno de 1 milhão e pouco cada um, porque é 2.175.000, o valor destinado ao Corea de produção. Poderia ser um valor maior se nós tivéssemos conseguido atingir os critérios. Quais são os critérios para cada município participar dessa votação, né, ou da consulta popular? Sim. O primeiro critério é, no caso de Passo Fundo, nós temos 142 mil aproximadamente habitantes, 1,5 dos habitantes, dos eleitores, melhor dizendo, terão que votar. Vai dar na ordem de 4 mil e poucos eleitores, num universo de 142 mil de Passo Fundo. O segundo critério é 0,75, eu acho, do projeto. Ou seja, além de eu ter votado para Passo Fundo, eu tenho que votar num projeto. Claro. Os projetos mais votados recebem o recurso. Quantas opções as pessoas têm para escolher? São 6. O que aconteceu, 6 né? opções, pode votar em um. Nós, nas assembleias municipais e depois na nossa ampliada, nós, no coletivo, o que é importante dizer, né, Magali? Sim. É que todas as decisões no Corea de produção e nos outros conselhos é do coletivo. Né? Todos entendem o que é mais importante. Aquilo que a maioria decidir, e muitas vezes não é o que a Munira pensou, nem o que a Magali pensou, né? Mas é o que a maioria decidiu. Nós decidimos pelo recurso que não é... Eu sempre digo, se for R$1 que venha para o Corea de produção, né, ou que venha para os municípios. Mas de R$1 a 2 milhões, nós, na resolução dizia que a gente tinha que, no máximo, 10 projetos na cédula, ou no mínimo 6. 10 projetos na cédula, ou 6. Nós optamos por 6, pelos recursos. 6 projetos na cédula, e o coletivo também definiu que os 2 projetos mais votados é que receberão recurso nos municípios que atingirem esses 2 critérios. Claro. Ou então, Passo Fundo precisa atingir esses 2 critérios, como Mato Castelhano, como Carazinho, Casca, Amaral, enfim. Quais são as 6 opções deste ano para votação? Bom, eu vou dar algumas, né? Eu não vou dizer os projetos, eu vou dizer as secretarias, porque pareceria tendencioso da nossa parte, né? Tá falando de alguns projetos. Então, a gente tem um projeto da Segurança Pública, um projeto da Secretaria de Educação, um projeto da Secretaria de Meio Ambiente e um projeto da Secretaria de Agricultura. Na verdade, da SDR e outro da CAPI. São 2, que dão 6. Então, dentro desses 6 secretarias, tem um projeto que o cidadão passofundense poderá optar por um projeto. Nós vamos encerrando esse primeiro bloco, Munira, Magali, mas em seguida nós retornamos com outras informações sobre a consulta popular. Nós já voltamos.
Estamos de volta com o programa Política em Ação, que hoje fala sobre a consulta popular. Aqui comigo, Magali de Freitas e a Munira Awad. Eu começo perguntando nesse segundo bloco para vocês, quem pode votar, né? Qualquer cidadão que possui um título de eleitor. O cidadão que possui um título de eleitor está apto, né, a chegar na frente de um computador e exercer sua cidadania. O que ele precisa? Ele precisa do título de eleitor. Se forem urnas presenciais, que eu sei que a Magali aqui em Passo Fundo e o Ariote estão trabalhando intensamente, fervorosamente para poder trabalhar com as empresas, enfim, terá que ter uma lista de presença, né? Mas aí na lista de presença vai a assinatura da pessoa com o seu número de título de eleitor, apenas isso. Ótimo. Magali, e um exemplo para a população saber como os recursos já foram aplicados aqui em Passo Fundo, por exemplo, na última vez que recebeu os recursos? Olha, a pessoa que seria essencial para falar sobre isso seria a Munira, porque como eu estou assumindo agora, né, a presidência do Comude há pouco tempo, mas eu sei que a área de segurança foi privilegiada, né, Munira? Isso. Nós temos assim, nos últimos anos, né, a saúde tem recebido recursos, o Hospital da Cidade já recebeu recursos, a área da segurança também, as estradas vicinais, a área da Secretaria de Obras também recebeu alguma coisa em anos bem anteriores, acho que uns 10 anos atrás. Enfim, Passo Fundo tem recebido os recursos, sim, né? E é bom essa tua pergunta, se você me permite, falar de uma palavra que é assustadora para nós dos conselhos, né, que é a tal de passivo da consulta popular, né? Se hoje nós formos fazer um levantamento de que passivo o colégio de produção tem, a primeira coisa que a gente precisa olhar a gente aprendeu um termo esse ano com as secretarias. Eu participei de uma reunião na Secretaria de Planejamento de uma em uma hora com a Secretaria do Estado, para startar, enfim, o processo da consulta popular, para identificar o que nos cadernos de diretrizes não poderiam faltar, né? Naquele momento representando a diretoria do fórum. Mas o que é importante a gente saber? Que alguns projetos, eles são aprovados por meio da consulta popular, a secretaria recebe os projetos e tem algumas dificuldades de consistência no projeto. Ou a justificativa não está bem posta, o objetivo não está bem claro, e as secretarias enviam para os municípios. E daí a gente tem várias variáveis, né, sendo redundante aqui agora. Uma das variáveis o projeto retorna para o município e o município perde prazos. Isso é uma coisa. As justificativas não são bem feitas, volta e tem problema. E outros, as secretarias de Estado empenha o projeto, mas o projeto não foi liquidado. Daí, o projeto de um ano para outro, se não está liquidado, a gente sabe, né? Os recursos da Câmara de Vereadores no final do ano, se não foram todos utilizados, ele retorna para o Executivo, não é verdade? Do mesmo jeito é o Estado com todas as suas secretarias. O recurso aquele que não é empenhado e não é liquidado pela secretaria, no próximo ano ele retorna para o cofre geral do Estado e daí não tem como recuperar. E isso aconteceu muito na consulta popular de anos anteriores, de terem algumas secretarias, não todas, mas algumas não fizeram os passo a passo, né? E não foi liquidado. Então hoje, se nós formos ver o passivo, a gente não tem noção se, por exemplo, tem muitos que dizem que o colégio de produção teria em torno de 400 milhões. Eu não tenho essa certeza, porque quando eu olho no portal da transparência, eu identifico que tem muitos projetos que foram empenhados sim, mas que a palavra mágica liquidado não teve. Aconteceu. Então não aconteceu. E daí isso é problemas, às vezes por parte do próprio município que não fez, às vezes da secretaria. Nós temos secretarias e secretarias, como temos pessoas e pessoas, né? Claro. Deixam nas suas gavetas, coisa e tal. E nesse governo, guardadas as devidas proporções de siglas partidárias aí, o que tem acontecido é que nós temos um recurso menor de 2015 para cá, 2015 50 milhões, depois 60 milhões, hoje nós chegamos em 80 milhões no estado do Rio Grande do Sul, né? Mas que não tem acontecido passivo. Tem sido cumprido, né, os pagamentos. E nesse ano, por exemplo, da Consulta Popular de 2017 para pagamento agora em 2018, nós, entre dia 14 e 15, já aconteceu na sexta-feira, dia 8,
todos os prefeitos foram chamados e estão sendo chamados para assinar um projeto que é do vídeo monitoramento e cercamento eletrônico da nossa região da produção aqui, principalmente, são 17 municípios que vão ganhar esse recurso, estão chamando para ser assinado e liquidado, porque esse ano precisa todos os projetos entrarem até a primeira quinzena, se não me falha, de julho, para poderem liquidar, empenhar e liquidar até o final, em função das eleições. Claro. E também nós temos um curso de formação dos professores, que também recebeu recursos, são 9 COREDs, e por coincidência, 9 municípios do CORED de produção, que vão fazer no mês de agosto e setembro a formação para os professores. E o mais interessante, não só para os professores da rede pública do Estado, Magali. Os municípios que conseguiram essa votação, por um pedido dos prefeitos da Associação dos Municípios, da AMPLA, junto ao secretário de Educação, foi autorizado que os professores municipais também façam essa formação. E essa formação vai ser feita pelo consórcio das universidades comunitárias, pelo COMUNG. A Universidade de Passo Fundo vai fazer a formação para esses 9 municípios. E essa formação é do recurso da Consulta Popular. Que legal. Da Consulta Popular. No estado do Rio Grande do Sul é um valor considerável, é 4 milhões para essa formação. São 13 universidades, muitos municípios vão receber, e esse curso de formação são 2 cursos, um na área de gestão, para diretores e coordenadores pedagógicos das escolas, e outro para os professores que estão em sala de aula do ensino fundamental 2 e para o ensino médio. São 60 horas cada curso, e vem aí uma ação bem interessante. Para os professores não se afastarem muito da sala de aula, a gente terá 16 horas presenciais, 8 horas em cada município para startar o processo, com alguns professores trabalhando sobre alguns temas, e o outro 8 horas no final. Nesse intervalo do início para o fim, são 44 horas, que será em AD. Os professores vão fazer à distância. Então, é um novo modelo, é um novo formato. A gente combinou, tem um grupo do consórcio das universidades que estão trabalhando na área pedagógica. Quer dizer que não foi fácil esse movimento da gente conseguir esse recurso. Mas, enfim, né, é mais um projeto que Passo Fundo não está porque não atingimos os critérios. Se tivéssemos, os professores municipais e os estaduais estariam recebendo. Mas daí dizer da importância desse ato das escolas, Magali, votarem, porque nos próximos anos a gente pode identificar, né, o que é importante para o município de Passo Fundo e que também vai ajudar os municípios lindeiros, né? E esse ano tem algumas áreas que, claro, todas são importantes, mas que a gente pode dizer que são mais urgentes, que a população está atenta, que é na segurança pública, Magali. Isso, como a Munira colocou agora, de alguns municípios que já vão receber do vídeo monitoramento, né, e por Passo Fundo ter ficado fora, dentro da nossa realidade do município, entre os projetos que vão estar na cédula para votação, a nossa realidade seria para o vídeo monitoramento e o cercamento eletrônico. Claro. Né? As pessoas são livres para votar em qualquer um dos projetos, mas dentro da nossa realidade aqui, para Passo Fundo, para nosso município, né, seria o vídeo monitoramento com, né, esse trabalho que vai ser feito desse projeto do cercamento eletrônico. É importante, né, a gente falar de que o que a gente tem trabalhado no Conselhos de Desenvolvimento, né? Trabalhar com a agricultura familiar, né? Pensar um pouquinho naquele agricultor, que 70% da produção gaúcha vem da agricultura familiar, e a gente precisa olhar para o agricultor familiar. Embora muitas vezes a gente precisa que o agricultor esteja conosco nas reuniões e muitas vezes ele não consegue chegar, mas é importante isso. E outras demandas, né? São 6 projetos e, como a Magali bem disse agora, a gente precisa focar, né? Porque o recurso é pequeno, né? Tem que ter foco. Nesse ano vai ser 2 projetos. Se nós tivermos o maior recurso no ano que vem, o que a gente está fazendo pelo fórum? Nós estamos chamando os candidatos a governo do estado para o dia 22 de agosto, na Assembleia Legislativa, no auditório Dante Baroni, e eu gostaria que todos, principalmente a área política da região que está nos ouvindo, possa já colocar na sua agenda para participar junto conosco. Lá nós vamos conversar, vai ser um jornalista que vai mediar,
que vai mediar não vai ser um debate, mas vai ser perguntas direcionadas e que os candidatos todos vão responder a mesma pergunta sobre o desenvolvimento regional, sobre a importância das políticas públicas para atender a esse desenvolvimento. E também nós vamos perguntar a eles sobre o orçamento geral do Estado do Rio Grande do Sul. Os conselhos, nós somos 28 presidentes, que significam 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. São 28 regiões. 28. São 9 funcionais, 28 conselhos, né? E nós nunca somos chamados para discutir o orçamento do Estado. A gente quer discutir, sim, junto com outros vários atores do governo, né? O orçamento. Se nós olharmos o orçamento desse ano, são 70 bilhões. 70 bilhões que venha 2% de 70 bilhões para as prioridades do município e dos munícipes, nós resolveremos num espaço e tempo de 15 anos, que é o nosso sulhador, que é o planejamento estratégico. Na nossa Funcional 9, por exemplo, nós vamos apresentar nesse encontro da região Funcional 9 na sexta-feira agora, nós vamos apresentar um dado que nós temos 4 bilhões para tentar sanar os grandes gargalos da infraestrutura e de alguns outros setores da nossa região, que pega todos os 21 municípios do Colégio de Produção e os demais. Se nós olharmos isso no universo de 15 anos, bom, nós temos em torno de quê? De 4, 5, 6% do valor dos 70 bilhões, né? Que nós se diluirmos em ano, vai dar um valor que não é possível que os governos não possam destinar, os futuros governos não possam destinar. Munira, ano passado ainda, também a Consul teve uma mudança estrutural, que foi promover também a redução das desigualdades regionais no Rio Grande do Sul. O que seria isso? O que acontece? Por exemplo, por incrível que pareça, e que bom, né, eu tenho dito isso nas nossas reuniões, é que o nosso PIB tem a ver muito com o PIB, com a questão do trabalho e renda, e o nosso PIB aqui é um dos mais altos do estado. A região norte do estado é uma das regiões que tem um PIB mais alto, impulsionado pela agricultura. Né? Então, as desigualdades. Nós temos regiões, a metropolitana lá, Porto Alegre, tem regiões que têm um grande problema. Né? Tem problemas do desemprego muito alto, tem um problema da fragilidade da economia. Né? Então, esses critérios ele veio para atender de fato os conselhos, os corédios, os municípios que têm fragilidade, e as desigualdades sociais, ela passa para a questão do emprego, ela passa também, nós estamos com um problema muito grande, principalmente na educação, que é o IDEB, né, que está baixo no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos outras questões da segurança pública que também estamos com dificuldade, e não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil inteiro. Né? Então, esse novo critério é para combater essas desigualdades. E daí você trabalha dentro dos critérios com o IDESE da saúde, o IDESE da educação, para poder então ranquear e enxergar assim, bom, qual região precisa de um recurso, de um aporte maior para a consulta popular. Claro. Antes da gente encerrar, então, Munira, Magalho, eu gostaria que vocês fizessem esse chamamento para a população votar, falar mais uma vez da importância de exercer a sua cidadania. Magali, principalmente agora também esse contato que vocês estão tendo com as empresas, com as entidades, né, que recebam vocês e que mobilizem seus funcionários, as pessoas, para votar. Eu venho a pedir a todos, né, a colaboração e da importância de nós exercermos a nossa cidadania e colocarmos, né, e trazermos novamente Passo Fundo para dentro desses recursos, porque o nosso município é um município de uma extensão grande, enfim, como a Munira falou, somos reconhecidos em muitos segmentos, fora daqui do país também, né? Então, eu acho inadmissível nós ficarmos de fora novamente. Nós vimos como é ruim. Não justifica, né? Não justifica. Até nós tivemos um trabalho agora com todos os 70 diretores nas nossas escolas municipais, né? Buscando para que eles façam um trabalho nas escolas com os pais dos alunos. Até fomos questionados, né, Munira, da questão que eles viram na cédula que tem da Secretaria de Educação, que seria óbvio que seria
eles iriam trabalhar para isso, mas nós colocamos que não viria para o município isso, né? Iria para o estado devido ao fato de Passo Fundo ter ficado de fora, né? Então, mas explicamos e eles compreenderam e vão nos ajudar, e eu peço à população, peço a cada um que esteja agora nesse momento nos escutando, seja empresários, enfim, os segmentos, né, que estejam nos ouvindo, que participem desse processo. Né? Desse processo da votação popular, para trazer Passo Fundo novamente, né? Para nós podermos recebermos recursos e tornarmos ativos novamente. Claro, com certeza. Eu fico imaginando, né, que vou resgatar um pouco da fala da Magali no começo, né? E que a gente falou da obrigatoriedade do voto, né, do eleitor. Nós somos gaúchos, nós somos brasileiros. O gaúcho tem tido protagonismos ímpares no Estado brasileiro, né, de várias ações que começam aqui. Né. Então, me parece que um dos protagonismos agora nosso, como gaúcho, como passofundense, como a região do Colégio de Produção aí, é mostrar que não precisamos ter uma lei que nos obriga a votar. Nós precisamos sim resgatar o nosso princípio ético, moral, fragilizado sobre todas as ordens desse país. E quem sabe não vai ser pela consulta popular que a gente vai mostrar, sim, somos cidadão, somos brasileiros e somos gaúchos e somos passofundense. E nós vamos elevar mais uma vez essa região a patamares muito altos, que nunca deveria ter saído. Então, eu gostaria de chamar a cada um e a cada uma que nesse momento possa estar nos ouvindo e que cada um de vocês possa multiplicar essa informação de que vamos, no dia 26, 27 e 28, 27 abre a possibilidade de votação a partir das 7 horas da manhã, online, e encerra dia 28 às 11 horas ou 23 horas e 59 minutos, que 1 minuto sequer, frações de segundo. Não olhem o Face, não olhem o Instagram e olhem o www.consultapopular.rs.gov.br e exerçam o nosso princípio democrático. Então, lembrando mais uma vez, o endereço para a votação, www.consultapopular.rs.gov.br. Qualquer dúvida também que a população tiver, pode entrar em contato com o Cored, com os Comudes, para auxiliar na hora de votar, né? Então, com certeza. É fácil votar, Munira, é fácil, né, Magali? As pessoas podem perder esse tempinho, que não é perder, depois vai ser ganhar, né? Não se perde, se ganha, né? Na cidadania, na democracia, quando o coletivo trabalha junto, ele não perde, ele ganha sempre. Ganha sempre. Eu sempre tenho um dito, né, que o coletivo é importante, porque se a gente erra todo mundo junto. Não adianta eu dizer, Magali, tu errou, não, nós erramos. Com né? certeza. E se você acertou, todos nós acertamos. Né, Munira, e ressaltar que isso aí é apartidário, né? Exatamente. Aqui nós não temos bandeira de partido e bandeira nenhuma. E sim, como a Munira colocou, a coletividade. Eu tenho dito, se me permite, que eu tenho 2 bandeiras na minha vida atualmente. Aliás, eu tenho há 30 anos, que é a bandeira da Universidade de Passo Fundo, né? A minha sigla partidária é UPF, né? E a outra sigla que agora eu tenho carregado no peito, que é os Conselhos de Desenvolvimento, porque em termos de coletivo, de como é que a gente se movimenta, eu aprendi nesses conselhos. Com certeza. E lembrando que são 3 dias. Quem não pode votar no primeiro, vota depois nos outros 2. 26, 27 e 28 de junho. Obrigada, Munira. Obrigada, Magali, pelas informações, pela participação de vocês. Nós agradecemos. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Política em Ação. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite e até a próxima semana.